Estamos de volta ao nosso terceiro e último bloco do OAB Nacional Entrevistas, falando hoje sobre os direitos dos animais. Conosco está aqui o Dr. Ulisses Borges de Rezende, presidente da Comissão Especial de Defesa dos Animais do Conselho Federal da OAB. Também com a doutora Antoniana Ottoni, ela é da ONG Humane Society International e consultora também da comissão aqui da Ordem. Acabamos o segundo bloco falando sobre testes em animais. Ficou faltando a doutora falar. Testes em animais devem acabar de uma vez ou a gente vai ter que conviver sempre com eles, mas numa perspectiva de redução? Aproveitando o gancho do Dr. Ulisses, eu acho que a gente não está aqui para impor nada, primeira coisa. Eu acho que, principalmente, o direito, ele evolui junto com a sociedade, né? A sociedade evolui, o direito evolui também. Mas é lógico que a gente quer ver práticas cruéis acabarem, né, contra os animais. Mas também a gente tem que pensar no desenvolvimento tecnológico e temos que pensar em nós, seres humanos, né? O que é o melhor caminho para a gente também nesse processo. Então a gente pensa que esses testes em áreas que são não essenciais, a gente pode começar a pensar sobre isso, como área de cosméticos, como área de saneantes, que são produtos de limpeza. Em áreas não essenciais, eu acho que a gente pode avançar nesse processo de proibição, né? Em outras áreas, assim que a gente tiver modelos mais desenvolvidos, modelos mais aprimorados para a biologia humana, a gente vai fazer um processo natural de avançar também para outras tecnologias, exatamente. Tá certo. Mudando aqui um pouquinho de... Não mudamos de assunto, só mudamos um pouquinho o foco da conversa. Para o nosso telespectador entender, hoje, por exemplo, Brasil, quais são os principais casos de maltrato a animais? É a questão doméstica, é uma questão industrial? Onde se situa hoje o maior problema, doutor? Bom, eu acho que são várias frentes, né? Você tem a discussão, por exemplo, dos esportes, que antes nós estávamos conversando, Sim, né? Equiparar a vaquejada, rodeio a esporte. Você tem a discussão dos maus tratos em animais. O rodeio é maltrato, não é maltrato? Como é que funciona? Bom, eu acho que a gente deve sempre se basear nos princípios de razoabilidade e de proporcionalidade, né? Quando nós tivemos aqui o primeiro fórum dos direitos dos animais aqui no Conselho Federal, nos foi passado um filme que foi produzido por uma veterinária, a doutora Vânia Nunes, né? E ela mostrava exatamente isso, que as sequelas que esses animais ficam, né? O grau de nervosismo, né? De estresse que eles são submetidos, né? Você não tem só o maltrato físico, o maltrato psicológico também, né? E, evidentemente, para o ponto de vista do animal, nos parece que essa prática ela produz maus tratos, sim. Entendi. Acho que isso é quase irrefutável. Entendi. E indústria de alimentos, também temos problemas nessa área? Ou como é que está no Brasil em relação a maltratos? Olha, a indústria de alimentos, eu vou passar a bola para o Dr. Ulisses falar, porque ele vai ter propriedade para falar nesse assunto. Como é que estamos hoje com isso, doutor? A gente escuta muito essa questão de confinamento de frangos, abate, a maneira de abater os animais. Eu acho que aí é caso de maus tratos, sim, de forma também manifestamente inconstitucional, né? A questão dos frangos, eles têm o bico cortado porque eles já se canibalizam entre eles, né? Dada essa situação de confinamento, né? Aqueles baby beefs, né? Animais que são imobilizados, precoce, né? Sacrificados de maneira precoce, sem dúvida fica muito evidente os maus tratos aos animais nessas situações mais agudas, né? Agora, há uma prática cultural, né, em relação a isso, que ela também é levada em consideração, né? Então, assim, o que a nossa comissão tem defendido é a ordem jurídica, entende? Então, os maus tratos, eles têm impedimento constitucional, né? Então, nessas áreas, mesmo na área alimentar, onde haja maus tratos, nós vamos buscar
trabalhar o assunto, buscar encaminhar. Exatamente. Eu só queria colocar mais uma coisa, que é uma prática muito cruel na indústria alimentícia, que o Dr. Ulisses falou e eu me lembrei, que existe um processo no Brasil e internacional também para banir gaiola de gestação de porcas, porque essas porcas, principalmente as matrizes, né, que ficam ali para dar comida para os leitãozinhos e tal, elas ficam imobilizadas a vida inteira. Então já existe um processo... Uma gaiolinha. É um cercado de ferro, né? Então que elas só conseguem ficar de pé e deitada, de pé a vida inteira delas. Então já existem em vários países do mundo, que eu não vou saber te falar exatamente quais, que essa prática já é proibida. No Brasil isso No Brasil isso está em discussão, principalmente não é uma discussão legislativa, é mais junto às empresas, né? Então as entidades fazem uma conscientização junto às empresas para abandonar tais práticas. E outra coisa importante com relação à indústria alimentícia é que esses animais, eles são muito esquecidos, né? Porque como né, o que você vê mais é o cachorrinho, de repente é um animal enclausurado no zoológico, né? De repente uma notícia ou outra de tráfico de animais, mas a questão do alimentar dos animais usados na alimentação é uma questão que fica muito escondida, muito nos bastidores. E como as pessoas, às vezes, têm uma dificuldade de encarar esse processo, porque estão alimentando-se dele, também aproveitam para não discutir mesmo a questão, deixar essa questão mais reservada. E é engraçado que isso vai até um pouco nessa questão de coisificação do animal. Eu vejo, por exemplo, você chegar no supermercado e comprar uma bandeja de sobrecoxa de frango, é uma coisa muito cômoda, já está ali prontinha, fritou. Agora, se der para o cidadão, principalmente o pessoal da cidade, tome aqui essa galinha, por favor, mate ela e tire a sobrecoxa, tem muita gente que deixaria até de comer o... A maioria não comeria. É um processo inconsciente nisso, né? Isso é verdade. Mas, de qualquer forma, o que nós focamos é que o animal tem direito a não ser tratado de uma forma cruel, entende? Não sofrer maus tratos, tá certo? Então, assim, o que se puder amenizar esse sofrimento vai ser sempre em prol do bem-estar desse animal. E estamos caminhando aqui para o fim, mas ainda temos 1 minutinho e meio de programa, só para a gente concluir de maneira rápida uma perspectiva. Na avaliação do senhor e da senhora, quanto tempo o Brasil vai levar para a gente conseguir deixar essa questão de coisificação do animal? A senhora acha, por exemplo, que em breve o brasileiro vai entender, não, isso é um animal, tem sentimentos, é um indivíduo único, não podemos tratá-lo como uma coisa... Tem uma perspectiva positiva em relação a isso? Eu sou muito positiva. Eu comecei a trabalhar nessa área em 2008 e o cenário era completamente diferente. Eu vejo que a gente tem evoluído muito, a gente está caminhando para um processo de evolução rápido, só que em muitas áreas é uma quebra de paradigma muito grande. Então a gente tem que fomentar esses processos, fomentar essas discussões, mas a gente tem avançado bastante. Eu sou positiva. Eu acho que em breve a gente vai ter algo mais consolidado. Eu acho que a partir da Declaração Universal de Direitos dos Animais da ONU, a gente também tem nas escolas hoje o assunto sendo tratado, a própria declaração ela recomenda a educação das crianças de forma a respeitar o animal. Eu sinceramente, como testemunho pessoal, né, de quem tem mais de 50 anos de idade, há uma intensificação muito grande dessa temática nos dias de hoje. A gente entra no século XXI com uma perspectiva. E é, antes de tudo, um processo de conscientização. Tá bom, pelo menos uma perspectiva positiva para o tema. Agradecer a presença dos senhores e encerrar mais esse OAB Nacional Entrevistas. Nos vemos semana que vem. Lembrem-se, sempre que tiverem uma dúvida, consultem o advogado. Até lá.